como funciona o arquivamento do inquérito policial. No vídeo anterior, onde nós estudamos o artigo 17 e 18, nós já vimos uma parte dentro do CPP. Agora o artigo 28, ele traz uma regra de funcionamento de base recursal, porque isso não pode ser, essa decisão não pode ficar submetida apenas ao primeiro grau de jurisdição ou de atribuição do Ministério Público e do Judiciário. Então, abra o seu CPP e acompanhe a leitura do artigo 28. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então ele traz uma regra muito importante. Eu quero te lembrar que esse texto foi modificado pela lei do pacote anticrime de 2019. Então é importante que você tenha o texto atualizado, um CPP atualizado, tá? E ele traz uma regra importantíssima. O que deve fazer quando se decide por arquivar o inquérito policial? O Ministério Público ele precisa, depois de tomada a decisão, comunicar a vítima, comunicar o investigado, comunicar a autoridade policial e ele automaticamente ele é obrigado a encaminhar os autos para a instância superior, para que o Procurador-Geral de Justiça ou o colegiado de procuradores de justiça se manifestem sobre aquela decisão, apreciem aquela decisão. Há correlação com o artigo 17 do CPP, que nós já estudamos aqui, que fala justamente sobre isso, sobre o arquivamento. No Código de Processo Penal Militar, há também uma correlação. Lá, o artigo 397 do CPPM diz que o juiz auditor que manda arquivar, se ele concordar, ele determinará o arquivamento. Não precisa mandar para o segundo, não precisa mandar para o procurador-geral. Agora, se dele discordar, ele remete os autos para o Procurador-Geral de Justiça se manifestar. Também há uma previsão idêntica, análoga, no artigo 7º da Lei 1521, que é a lei que trata dos crimes contra a economia popular, uma lei antiga de 1951, e ela já dizia que os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados. Então, ele absolvia o acusado, ele era obrigado a recorrer de ofício em processos por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou, agora vem a parte que nos interessa, quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial. O juiz determinou o arquivamento dos autos do inquérito policial, ele é obrigado a, de ofício, enviar para o Ministério Público, para o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, tá? Na sequência, você ainda tem uma analogia, uma correlação com o disposto no artigo 54 da Lei de Drogas, a Lei 11.343, tratando dos casos de inquérito policial produzido por comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação. Você dá vista ao Ministério Público. Se o Ministério Público requerer o arquivamento, ele também tem que determinar o envio dos autos para a Procuradoria-Geral de Justiça. Ainda, outra base legal para esse ordenamento é o artigo 12 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a LONMP, que é a Lei 8.625 de 93. Lá no artigo 12, inciso 11, o artigo 12 trata do Colégio de Procuradores, da competência do Colégio de Procuradores. O inciso 11 vai dizer: rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da lei orgânica,
decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informações determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária. E, por fim, lembrando da existência das súmulas 524 e 696 do Supremo Tribunal Federal, que também tratam desse assunto. Na sequência, vamos para a leitura e análise do parágrafo 1º do artigo 28. Se a vítima ou seu representante legal não concordarem com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, aqui ainda é a previsão de um recurso dentro da esfera administrativa do Ministério Público. A vítima ou a parte, né, eles não concordarem com o arquivamento, eles podem fazer um recurso para o órgão competente, que é a Procuradoria-Geral de Justiça, e aqui você tem o prazo de 30 dias. Esse texto, senhores, também foi acrescentado pelo pacote anticrime em 2019. Na sequência, nós temos o parágrafo 2º, que nos diz que nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e município, quer dizer, o erário é a vítima, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Então, se você tem, vou dar um exemplo, se o erário lesado é representado pelo órgão do DENIT, Departamento Nacional, né, de Estradas e Rodagens, alguma coisa assim, Departamento Estadual, não sei, não vou me lembrar o nome exato. Ou então a Secretaria, a Secretaria de Saúde do Estado foi lesada, mas o Ministério Público não enxerga a figura típica, a prática de crime e determina o arquivamento. O secretário de Saúde pode exercer esse direito de recurso. E isso vai funcionar de forma análoga para todos os outros órgãos da administração pública, federal, estadual e municipal. Essa matéria também foi acrescentada no dispositivo com a lei do pacote anticrime no ano de 2019. Isso não existia anteriormente. E esse tema é bem interessante, a gente ainda vai estudar o 28A, depois ainda vou explicar para vocês arquivamento implícito, explícito, a gente já falou disso anteriormente, mas é importante no futuro estar relembrando isso aí, tá bom? Grande abraço para você, eu espero ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional, Deus te abençoe sempre.